Em nome de Jesus. Amém. Queridos, há momentos na vida em que nós estamos no meio de uma batalha. É nesses momentos onde a gente ainda não chegou naquele final da história, onde a gente olha e foram felizes para sempre. Tu está no meio do caminho. O inimigo ainda não foi derrotado, estamos diante do mar, estamos cercados por problemas e sem saber como Deus vai agir. Nós temos talvez até fé de que Deus vai fazer alguma coisa, mas nós estamos no meio do caos. Mas existem dias em que nós podemos olhar para trás e nós podemos resumir toda a caminhada em uma simples expressão: foi assim. Foi assim. Eu quero mostrar uma foto para vocês. A gente estava comemorando o Dia dos Namorados essa semana, né, que passou. E é muito interessante olhar para essa foto, porque essa foto ela aconteceu já há 18 anos atrás. Esse ano a gente está completando em dezembro, se Deus quiser, 19 anos de casado. Mas eu posso olhar para trás na nossa própria história, minha e da Lide, e perceber momentos, e foi assim que aconteceu. E esse foi um desses. Eu lembro que nós morávamos num alojamento, gente, para alunos que vinham do interior. Então, nesse alojamento, que era aqui em Porto Alegre, tinha uma ala que era dos meninos, dos homens, e uma ala separada por uma escada para as mulheres. E, gente, a gente tinha uma reunião semanal, uma célula daqueles estudantes. E eu lembro que naquela semana a gente tinha tido uma célula, e pensa assim comigo, pensa numa reunião do caos. Era todo mundo com um problema pior que o outro. Gente, era um negócio depressivo. Eu estava lá naquela reunião e estava todo mundo mal, todo mundo passando perrengue, né? E gente sem grana, gente com dificuldade em casa, gente com enfermidade, gente com problemas ministeriais, gente com crise existencial. E aí estava todo mundo reunido lá, estudando. E aí eu lembro que eu saí daquela reunião e eu pensei assim: amanhã eu vou colocar uma palavra de ânimo para cada um dos meus colegas aqui. E eu tive essa bela ideia. E aí logo em seguida eu fui dormir. E não fiz nada. Mas eu tive a boa ideia, e como todo bom homem, né? Ainda aprendendo a deixar a procrastinação para trás, eu disse: não, vou fazer depois, dormi, e não fiz. Mas pela manhã eu acordei e a gente tinha aquele ambiente que eram os alojamentos, e nós tínhamos um ambiente coletivo, que era uma cozinha que ficava no primeiro andar, e lá naquela cozinha tinham vários armários, um armário para cada estudante. E eu lembro que eu cheguei na cozinha, e eu cheguei diante do meu armário e eu achei um cartãozinho. Aqueles cartãozinhos do Desmilinguido, alguém lembra disso? Que tinha uma mensagenzinha assim, né? Posso tudo naquilo que me fortalece. E aí tinha uma formiguinha carregando, né? Um negócio assim grande. E aí, vocês lembram disso? E aí, olha só, gente. E aí eu tinha no meu armário tinha um cartãozinho desse. E aí, atrás do cartãozinho tinha um recado dizendo assim: que Deus te abençoe, uma mensagem e tal. E no finalzinho estava escrito o quê? Beijos, Lide. Abraços, Lide. Não, era abraços, Lide. Ainda não tinha chegado no beijos, Lide. Abraços, Lide. Aí eu olhei assim e disse: olha, ela teve a mesma ideia que eu. Só que aí quando eu olhei para o lado, de novo eu vi um cartazinho num outro armário. E aí eu fui olhando para todos os armários, e ela tinha tido a mesma ideia que eu. Aquele dia foi o dia que eu tive certeza de que ela era a mulher da minha vida.
e que eu não podia deixá-la escapar de jeito nenhum. E depois daquele dia, a gente começou a orar um pelo outro, e começamos a conversar, e aí então eu posso chegar naquele dia e dizer que foi assim que aconteceu. Foi assim que Deus uniu os nossos corações. Foi assim que eu me apaixonei completamente pela Lídia e continuo apaixonado. Foi assim que o meu coração partido encontrou em Deus satisfação e entendeu que precisava unir a satisfação do meu coração em Deus com a satisfação do coração dela em Deus. E juntos formamos uma família. Essa foto aconteceu num prédio que faz parte da história dessa igreja. Essa foto aconteceu, olha os bancos de madeira lá, aconteceu no nosso prédio da Silva Jardim, 785. Se você não veio na nossa vigília de oração, de celebração dos 90 anos, você pode olhar o documentário e ver a história de Deus naquele local. E você vai ver o foi assim de Deus naquele local, naquele momento da igreja. Sabe, ao longo desses últimos 2 anos, eu tenho lido a Bíblia e uma chave hermenêutica tem conduzido essa minha leitura. Ou seja, eu estou lendo a Bíblia e parece que tem uma expressão que ela está saltando em todas as histórias para mim. E toda vez que eu estou lendo a Bíblia, essa expressão ela salta, eu marco ela e digo mais um. E qual é essa expressão? E foi assim. Ou seja, quando eu estou lendo a Bíblia, essa expressão ela aparece e ela começa a identificar para mim quando um momento específico na história de Deus se realiza. Queridos, uma chave hermenêutica, ela é um princípio, ou um tema central que um estudante da Bíblia, um discípulo de Jesus, ele usa para ler a Escritura. Em outras palavras, ela é uma lente pela qual tu vai compreender uma unidade de um texto, ou a unidade das Escrituras. Muitos estudiosos utilizaram uma chave hermenêutica para ler as Escrituras. Talvez o mais famoso deles seja Walter Kaiser Jr. Ele afirma que existe uma promessa, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E ele usa a palavra promessa como um fio condutor para toda a leitura da Escritura que ele faz, e para toda a teologia que ele apresenta. Palmer Robertson, ele também, o escritor de O Cristo dos Pactos, ele lê a Escritura a partir da chave hermenêutica aliança. E durante toda a leitura dele, ele olha a palavra aliança como um fio condutor que conecta o Antigo e Novo Testamento. George Led, que escreveu a teologia do Novo Testamento, ele já olha para as Escrituras com uma chave hermenêutica que é o reino de Deus. E ele lê as Escrituras com o reino de Deus como tema central de tudo. John Piper, talvez alguns de vocês já leram livros do John Piper. Livros como, por exemplo, Deus é o Evangelho, ou Em Busca de Deus. E ele sustenta que a glória de Deus é o propósito central das Escrituras. Queridos, eu não quero me comparar, nem posso me comparar com esses homens. Mas eu preciso dizer que esses últimos 2 anos eu estou lendo a Bíblia. E essa expressão foi assim, ela está em 3D na minha Bíblia. Ela está simplesmente saltando aos meus olhos e chamando a minha atenção. E foi assim que essa expressão ela marca o momento em que a fé se transforma em um testemunho. A expressão "e foi assim", ela encerra também um processo e revela que Deus conduziu cada detalhe. E o significado da expressão "foi assim" na linguagem portuguesa é "e foi desse modo". O "foi assim" significa "e aconteceu dessa maneira". E este foi o resultado
da história. Agora é possível olhar para trás e compreender o agir de Deus. É mais ou menos isso que o foi assim significa na língua portuguesa. Já no hebraico, a gente vai ter a expressão ou o verbo vaioechá, que significa e salvou, ou então e livrou. É uma forma típica da narrativa hebraica para apresentar a conclusão de uma sequência de acontecimentos. Queridos, depois das pragas, da saída do Egito, da perseguição do faraó, do medo do povo, da abertura do mar, o escritor encerra esse momento da história com um clímax dizendo: e foi assim que o Senhor salvou Israel naquele dia. Queridos, era o momento do povo olhar para trás e poder dizer: foi assim. Mas o que um momento foi assim envolve? Queridos, o momento foi assim na minha vida e na tua. Ele envolve um tempo de celebração pelos feitos do Senhor. O texto diz assim: e foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. Queridos, Israel viveu mais de 430 anos no Egito. Depois das 10 pragas, o povo finalmente saiu em liberdade. Entretanto, o faraó mudou de ideia no final da história e saiu em perseguição, com os seus carros e soldados. À frente do povo estava o Mar Vermelho e atrás vinha o maior exército bélico da época. Humanamente não existia solução. E aí Deus diz para o povo no início do capítulo 14 o quê? Diga ao povo de Israel que marche. Que loucura, né? Deus então abriu o mar, Israel passou em terra seca, o exército egípcio é destruído quando as águas retornam ao seu lugar. E quando tudo terminou, o texto resume aquele acontecimento extraordinário dizendo: e foi assim que o Senhor livrou Israel. Queridos, depois do livramento, Israel não voltou simplesmente para a sua rotina. O texto diz que o povo cantou, o povo vibrou, o povo buscou o Senhor. Em Êxodo capítulo 15, versículos 1 e 2, diz que Moisés e Miriam exaltam a grandeza de Deus. O texto diz assim: então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor: cantarei ao Senhor, pois Ele triunfou o quê? Gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é o meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Queridos, quem é que pode dizer foi assim na sua própria história? Ele reconhece primeiramente que não foi o seu braço forte que venceu, mas ele está reconhecendo que existe um Deus que foi o motivo da sua salvação. Por isso, toda a história de livramento para um discípulo de Jesus, ela precisa terminar em adoração. O que Deus já fez na tua vida? Pergunta para quem está perto: o que Deus já fez? O que hoje você pode olhar para trás e saber que Deus fez algo? Qual é o foi assim da tua história? Sabe, nós precisamos reconhecer o que Deus fez em nossa vida, em nossas histórias. Precisamos celebrar as impressões digitais de Deus, marcadas nos dias das nossas vidas. Sabe, além de reconhecer, nós também precisamos contar o que Deus fez, porque esse é um testemunho que faz com que outras pessoas também venham a ter fé nesse Deus que conduz a história. Queridos, todo testemunho verdadeiro, ele glorifica a Deus. E algo importante da gente pensar
é que momentos, e foi assim na nossa história, eles podem ser resultados da obediência ou da desobediência. O que envolve um momento de dizer, e foi assim? O texto diz que foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. Queridos, Êxodo 14, verso 30, fala antes de tudo de uma ação soberana e salvadora de um Deus. O foco do texto não é exaltar a obediência de Israel, mas mostrar que foi o Senhor quem realizou aquele livramento. O texto ele não está escrito, e porque Israel fez tudo direitinho, Deus livrou Israel. O texto está dizendo que o Senhor libertou Israel. O foco do texto não é exaltar a obediência, mas mostrar que o Senhor é quem realiza o livramento. Porém, nós podemos entender que a obediência do povo em confiar num Deus que os chamou para dar passos de fé, conduziu eles ao livramento. Conduziu eles ao livramento que Deus já havia preparado para eles. Imagina, no início do capítulo 14, Deus pede para que eles marchem, só que quando eles estão diante daquele mar, o mar ainda está o quê? Fechado. Qual foi o passo que Deus já te pediu para dar em obediência, e que tu ainda não deu? Queridos, a nossa fé obediente, ela não cria um milagre, mas entra no milagre que Deus já preparou. O milagre que Deus já preparou para entregar para mim e para você. Quando a gente olha para trás, nós percebemos que as nossas escolhas, elas têm consequências sobre a minha e sobre a tua vida. Por isso, a fé frágil, pequena, de um simples homem, de uma simples mulher, depositada nas mãos poderosas de um Deus, pode gerar o quê? Histórias de milagres. A Bíblia está cheia dessas histórias. Pessoas que obedeceram a Deus e puderam um dia olhar para trás e dizer o quê? Foi assim. A gente tem a história de Noé, e vocês conhecem a história de Noé. Noé é aquele homem que obedeceu para construir uma arca, um barco na terra seca, sendo ridicularizado durante anos. Mas a verdade é que quando o dilúvio veio sobre a terra, ficou evidente que a obediência dele salvou a sua vida e a vida da sua família. Nós temos a história de Abraão. Abraão é aquele que foi chamado para sair da sua terra, para ir para uma terra que Deus iria mostrar para ele. Décadas depois, esse homem se torna o pai de uma grande nação, e ele vê a promessa do Senhor se realizar na vida dele. Nós temos a história de um outro cara, José. José, ele permaneceu fiel mesmo na prisão. E quando chegou ao governo do Egito, ele pôde olhar para trás em toda a sua trajetória e reconhecer que Deus havia transformado o mal em bem, a tristeza, a dor em salvação. E com certeza ele pôde olhar, quando ele foi colocado, tirado da masmorra e colocado como governador, e ele poderia com certeza olhar para trás na sua história e dizer: foi assim que Deus me tirou da escravidão para me tornar governador do Egito. Um homem tão poderoso que as pessoas não poderiam tirar o pé do chão sem pedir autorização para ele. Aí a gente tem a história de um cara chamado Josué. Josué foi aquele que Deus chamou e deu para ele uma estratégia militar surpreendente. Deus olha para aquele homem e diz assim: olha, pega o teu exército, tu vai ficar girando, caminhando na volta de uma muralha,
E tu vai fazer isso por 7 dias. No 7º dia, então, vocês vão caminhar de novo, e aí então vão gritar, e a muralha vai cair. Pensa comigo. Pensa você reunindo as equipes de trabalho que tu tem, e dizendo assim: olha gente, é o seguinte, nós vamos derrubar aquele muro. Possivelmente alguém já pegou uma marreta. Mas aí tu diz: não, ninguém vai pegar em arma nenhuma, nós só vamos caminhar. E nós vamos gritar. E aí aquele muro vai cair. Gente, é surpreendente a gente imaginar que a estratégia militar de Deus foi essa para aquele homem. Mas foi exatamente o que aconteceu. E eles começaram a caminhar, e aquela muralha veio a cair. Hoje os estudiosos, eles chegam a dizer que a largura daquela muralha, poderíamos colocar 2 caminhões, um do lado do outro. Agora você imagina aquele povo caminhando, e só com a força da voz, derrubar um muro. Queridos, foi a mão de Deus realizando aquilo. Mas o povo que obedeceu, pôde ver aquele livramento de Deus acontecendo. Agora o que eu acho ainda mais interessante, é que Deus derruba todo aquele muro, e uma parte do muro não cai. Quem é que estava lá naquele cantinho do muro que não caiu? Raabe, uma prostituta que confiou no Deus Todo-Poderoso, e confiou que colocando uma lãzinha vermelha na janela dela, ia fazer com que ela fosse salva e toda a sua família. E foi assim que aconteceu. A gente tem a história de uma mulher chamada Esther. Esther, ela é aquela mulher que decide comparecer diante do rei, mesmo correndo o risco da morte. E depois do livramento do povo judeu, tornou-se evidente que Deus havia colocado aquela mulher, a Esther, como rainha naquele tempo. E por isso hoje em dia, o povo judeu ainda comemora aquela festa, porque aquela mulher confiou em Deus, e todos eles podem olhar para trás e dizer o quê? Foi assim que Deus salvou o nosso povo. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente tem um cara chamado Pedro. Pedro é aquele pescador experiente que tinha passado a noite inteira sem pescar nada, mas lançou as suas redes sobre as palavras e a ordem de Jesus. E o resultado foi o quê? O resultado foi que uma pesca tão abundante que quase rompeu as suas redes. E foi assim que aconteceu. Em contraste com a obediência, a gente também tem a desobediência e as suas consequências. A gente olha para a Bíblia e vai ver a história do próprio Faraó, um homem que endureceu o coração repetidamente, e terminou vendo o seu exército destruído no mar. Ele terminou vendo todos os seus escravos indo embora e levando tesouros de dentro do seu próprio povo, e ele mesmo perdendo as forças, toda a força bélica dele indo água abaixo, e ele tendo que voltar para casa e encarar a triste realidade da morte do seu filho. Ele também podia dizer: foi assim que eu perdi todos os meus escravos, e foi assim que o meu exército foi derrotado. A gente tem a história do rei Saul, que preferiu fazer as coisas do seu jeito e perdeu o reino que Deus havia confiado a ele. Saul, quando ele entra na história de Israel, ele é mostrado como um homem notável, ninguém era parecido como ele. Ele era destacado dentro do povo, mas porque ele decidiu fazer as coisas do seu jeito, porque ele escolheu viver na independência, e ele preferiu a aparência do que a verdadeira obediência. A gente vai ler, e foi assim que Saul perdeu o seu reino, e foi assim que ele foi tirado do seu reino. Talvez você está aqui hoje, e talvez a tua atitude de caminhar sozinho e independente de Deus tem te levado para lugares aonde as consequências das tuas atitudes têm
chegado. E talvez você está aqui hoje, você pode dizer, tristemente, foi assim que o meu casamento terminou. Foi assim que eu perdi os meus filhos. Foi assim que o ministério que Deus me deu se perdeu. Foi assim que eu deixei de amar aqueles que Deus me deu para amar. Porque a desobediência, ela realmente nos coloca num caminho aonde a confiança em Deus não está. A gente olha para a história do próprio povo de Israel, que viveu tantos momentos de milagre, tantas histórias, e foi assim que Deus fez. Mas que depois de tanto milagre, eles ainda se recusaram a confiar em Deus. E pela sua incredulidade, toda uma geração morre no deserto, sem experimentar a boa promessa que Deus tinha. Oswald Chambers, no escrito Corra a Corrida de Hoje, é um escrito que não foi traduzido ainda para o português, mas na leitura de 11 de março ele diz assim: nunca tome a sua obediência como a razão pela qual Deus te abençoa, ou o abençoa. A obediência, ela é resultado de estar em um relacionamento correto com Deus. Sabe, nós não obedecemos Deus para recebermos as suas bênçãos. Isso tem um outro nome para nós. Nós obedecemos Deus porque nós queremos estar alinhados com Ele, em confiar nas mãos poderosas de Deus. Sabe, todo o foi assim, ele revela que Deus honra a confiança e a obediência de pessoas simples nele. Toda a história foi assim, mostra Deus honrando a pequena fé de um homem e de uma mulher que decidem abrir mão das suas próprias ideias para ouvir o bom e perfeito plano do Senhor, que no momento pode não parecer bom. Você já imaginou você perguntar? Eu queria perguntar, eu chegar para Josué, o que tu pensou? Porque não faz sentido. Não é? Como é que foi, cara? Porque, cara, construir, primeiro que tu nunca tinha visto um barco. Como é que foi criar esse negócio? Sabe o que envolve um momento foi assim? Um momento foi assim, ele envolve um tempo de clamor, para que o dia de dizermos foi assim, venha a acontecer. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. Queridos, o povo de Israel clamou muito tempo até alcançarem o dia da libertação. Foram 430 anos de prisão e de escravidão. Em Êxodo capítulo 2, versículos 23 e 25 diz assim: muito tempo depois, morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão. E o seu grito de socorro subiu até Deus. Deus ouviu o gemido deles, lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus olhou para os israelitas e preocupou-se com eles. Sabe, talvez exista alguém aqui hoje que ainda esteja vivendo no capítulo da perseguição. Talvez você ainda esteja naqueles versículos onde o mar ainda não se abriu. Talvez você ainda esteja esperando o milagre que está para acontecer. Talvez você ainda esteja no início da história, e o que Deus está para fazer ainda não aconteceu. Talvez você ainda não chegou no verso 30, que é quando Deus diz, e foi assim. Durante aquela série chamada Aliança, a gente teve o privilégio de ouvir a história de Ruth. E é muito interessante ouvir a história de Ruth, porque no capítulo 1, versículo 22, diz assim, olha só o que fala, olha a primeira expressão que diz desse texto, olha lá, o que diz?
Gente, eu tenho mentes brilhantes. De manhã o pessoal acertou. Vamos lá. O que diz no início desse texto? Vai aparecer o texto aqui para nós. Hã? Rapaz, vocês são gênios. Olha só o que o texto diz. Ele diz assim: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a nora Ruth, a moabita, e elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. E foi assim. Queridos, até esse ponto da história, o foi assim de Noemi era a fome, era a viuvez, era a perda de seus 2 filhos, era a vergonha de voltar para sua terra natal, sem eira e nem beira. O foi assim de Noemi era esse. E talvez existam pessoas hoje que ainda estão nesse foi assim. Talvez você ainda está no início da história, aquilo que Deus ainda vai fazer para você, ainda não se revelou. E por isso você está ainda em crise. E por isso que as coisas ainda não parecem fazer sentido. Mas a verdade é que hoje, eu e você, nós podemos orar com esperança e dizer: Deus, eu quero que o foi assim libertador do Senhor aconteça na minha história hoje. Sabe, eu orei essa semana assim. Eu disse: Deus, eu sou o André, eu sei que o Senhor me conhece. Senhor, eu ainda não consigo dizer foi assim em muitas áreas, porque eu continuo atravessando um processo que parece que não tem fim. Senhor, eu creio que eu vou chegar naquele dia em que eu vou olhar para trás e eu vou dizer que Tu estivesse comigo em cada passo, e foi assim que o Senhor me livrou. A fé também espera pelo testemunho que ainda será contado. A fé, ela também espera pelo que o Senhor ainda vai fazer. Olha o que o autor de Hebreus fala quando cita a história de Abraão. Em Hebreus capítulo 6, versículos 13 a 15, diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei, e farei numeroso os seus descendentes. E o que diz na sequência? Foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Você precisa orar e esperar pacientemente pela visitação do Deus que está escrevendo a história. E Ele tem uma história completa. Por isso você pode clamar com todas as suas forças, para que o dia esperado da vitória de Deus na tua vida venha a chegar, e você tenha o privilégio de dizer em alto e bom som: foi assim que Deus fez. Foi assim que Deus respondeu. Foi assim que Deus agiu. Sabe, um momento foi assim, ele envolve um tempo de celebração pelos feitos do Senhor. Hoje pela manhã eu lembrei de algo que nem tinha escrito aqui, mas que o Espírito me lembrou enquanto eu falava pela manhã. Quando a gente estava com 3 ou 4 dias no hospital com a Aninha, a gente estava 3, 4 dias sem voltar para casa. E aí então, quando deu um intervalo, a Aninha já estava na UTI, a gente saiu para ir visitar o Felipe. Faziam 3 ou 4 dias que o Felipe não nos via. E a gente chegou em casa, o Felipe pegou um violãozinho que ele tinha, e ele cantou Maravilhosa Graça. Maravilhosa Graça. A gente cantou junto aquilo, com fé,
de que a graça que nos alcançou iria alcançar a Aninha naquele momento e iria fazer algo que só o nome do Senhor podia fazer e só as mãos de Deus podiam realizar. E foi assim que Deus fez. Gente, o momento foi assim, ele envolve a celebração antes mesmo do milagre chegar. Você precisa celebrar a Deus antes mesmo da vitória alcançar ou te visitar. O momento foi assim, ele envolve um tempo da gente olhar para o resultado da obediência ou da desobediência. E talvez você está aqui hoje e você tenha andado por caminhos que Deus não te chamou para caminhar. E que eu preciso te dizer que dificilmente esses caminhos vão te levar para o plano que o Senhor quer. Então talvez hoje é dia de você voltar atrás. É dia de você tomar uma decisão consciente de dizer: Deus, eu quero caminhar contigo. Hoje pela manhã eu orei com algumas pessoas. E dentre essas pessoas estava um amigo. E que parece que depois que ele se converteu, o problema não parou de chegar na casa dele. Mas sabe o que ele saiu daqui falando para mim? Eu creio. Muitos de nós, quando a dor chega na nossa casa, quando a crise aparece, a revolta do nosso coração contra Deus nos afasta do único que pode nos ajudar. E Deus está te chamando para que você hoje possa voltar. Porque um tempo de momento foi assim, ele envolve um clamor para que esse dia possa chegar. O foi assim de Êxodo 14, ele não é um troféu da capacidade de Israel, mas ele é um monumento à graça de Deus, que se revelou para aquele povo. Aquele povo teve medo, aquele povo vacilou, aquele povo murmurou, mas o Senhor agiu. Ainda assim, Deus ordenou que aquele povo avançasse. E eles precisaram caminhar pelo caminho que Deus abriu. Queridos, não é fácil caminhar quando você não tem certeza do que vem pela frente. Mas Deus te chamou para confiar. E eu preciso dizer para você que Deus abriu um caminho para você hoje. Eu creio que pela fé, Deus abriu um caminho para você hoje. Deus abriu uma porta de escape no meio da situação que você está enfrentando. E eu creio que pela fé, nós podemos dizer que Deus já nos visitou. E que tem algo que Ele vai derramar sobre a minha vida e sobre a tua, nesse tempo. E que em breve você vai poder também dizer: foi assim. Mas eu acho muito interessante o que diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 9. Adivinha o que diz lá? Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito, ou único, ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Queridos, Jesus, ele veio ao mundo com uma missão. A sua morte, a sua ressurreição, elas foram a resposta divina de Deus, para que o problema do pecado, que nos traz a morte eterna, fosse resolvido. Em Cristo, nós recebemos uma vida eterna, um acesso para a eternidade, uma porta aberta dos céus. Assim como Israel pôde olhar para aquele mar vermelho e dizer: foi assim que Deus nos salvou. Ele abriu esse mar. Eu e você podemos olhar para aquela cruz vazia e dizer: foi assim que Jesus nos salvou. Foi assim.
Foi assim que Cristo destruiu as obras do diabo. Foi assim que nós fomos reconciliados com Deus. Foi assim que recebemos perdão total de todos os nossos pecados, os que fizemos, o que cometemos ou o que vamos cometer. Porque em Cristo nós temos o privilégio de sermos aceitos como filhos de Deus. Eu não sei aqui quantos já tomaram essa decisão por Jesus. Levanta tua mão aí. Quem já tomou essa decisão por Jesus há muito tempo? Levanta alto aí. Olha só quantas mãos levantadas. Você já imaginou o dia que a gente puder dizer isso para a nossa cidade? E isso acontecer? E a gente poder ver essas mãos levantadas e dizendo: eu abri a minha vida para Cristo. Eu entrei pela porta aberta que Deus reservou para mim em Cristo. Eu queria te convidar a ficar de pé como igreja. Hoje eu quero orar com algumas pessoas, mas em especial eu queria convidar a igreja a fechar seus olhos nesse tempo. E eu quero orar com aqueles amigos que hoje estão nos visitando, os nossos convidados. Você talvez está aqui hoje pela primeira vez, e você viu tantas mãos levantadas dizendo que aceitaram Cristo. E hoje é o dia que Deus preparou para que você possa dizer: foi assim, foi naquele dia, foi desse jeito, foi desse modo que eu entendi que Jesus me amava, e foi assim que eu abri meu coração para Ele. E eu queria te dar uma oportunidade, porque se você hoje quer dizer para esse Deus que livra todo aquele que confia nele, e se você quer dizer: eu quero Jesus como Senhor da minha vida, eu queria que você fizesse a seguinte oração comigo: Senhor Jesus, eu hoje abro meu coração para Ti. Eu hoje deposito a minha fé de que o Senhor é o verdadeiro Salvador e o único Senhor da minha vida. Hoje eu abro meu coração e eu peço que o Senhor me receba como filho, como filha, amada, amado do Senhor. E eu faço essa oração pela fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Teve alguém que fez essa oração pela primeira vez? Eu queria pedir que você levantasse essa mão. Amém. Eu vi sua mão, eu vi sua mão. Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Amém. Eu vejo sua mão. Tem mais alguém? Amém. Eu vi sua mão, meu irmão. Mais alguém? Jesus hoje, amém. Eu estou vendo sua mão. Eu queria convidar você. Você pode vir aqui na frente, a gente quer ter o privilégio de abraçar você. Quando Jesus ele abre o caminho para nós entrarmos e a gente entra por ele, a gente tem o privilégio de caminhar passos de fé, que é o que vocês estão dando nesse momento, e a igreja celebra esses passos. Bom, eu queria apertar a mão aqui. Vem cá, meu irmão. Deus te abençoe. Como é que é teu nome? Telmo. Deus abençoe. Deus abençoe. Vera Lúcia. Tiago. Tiago. Como é que é? Henrique. Queridos, glória a Deus. Você sabe que eu vou esquecer o nome de vocês, mas existe alguém que escreveu o nome de vocês num livro de vida. Esse é Jesus Cristo. É aquele a quem vocês estenderam a mão em confiança. Ele nunca vai falhar. Ele nunca vai deixar vocês mais. E eu queria que vocês olhassem para essa igreja que está atrás de vocês. Sabe por quê? Porque ela é a família de vocês nesse tempo também. Essa é a vitória que nós temos. Sabemos que somos de um Deus que nos ama. Igreja, estende a mão aqui, nós queremos orar por vocês.
Pai, esses queridos hoje, eles declararam publicamente a fé deles. Pai, a nossa oração é que o Senhor os receba como filhos, que o Senhor os batize com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, o selo de que eles são totalmente do Senhor. Pai, nós pedimos que os passos de fé que eles vão dar a partir de agora sejam guiados pela voz do bom, do único, do maravilhoso pastor, que é Jesus Cristo. Pai, abençoa os meus novos irmãos, que eles sejam fortes, firmes e constantes, e que eles tenham o privilégio de dizer: foi assim que o Senhor me alcançou, em todos os lugares aonde eles forem, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. A gente quer receber vocês, tem uma equipe preparada para abraçar, e a gente quer dar um presentinho para vocês levarem para casa, para não esquecer esse dia, viu, Telmo? Glória a Deus. Eu queria também orar com você, que já é da nossa igreja, que já faz parte desse corpo. Eu gostaria de orar com pessoas que querem chegar no dia foi assim, na sua história. Pessoas que querem poder dizer hoje: foi assim que Deus atendeu a minha oração naquele momento. Foi assim que Deus me visitou quando eu estava com essa tribulação. Foi assim que o Senhor me alcançou no meio daquele problemão e daquele caos. Foi assim que o Senhor resolveu os problemas que estavam sobre mim. Foi assim que Deus chegou e me visitou, e a visita dele mudou tudo, porque ele chegou e marcou um novo tempo na minha vida. Enquanto a gente vai cantar essa canção, você sabe o que você está passando, e você sabe o que você precisa buscar. Então eu queria te convocar a dar passos de fé, e a gente vir aqui para frente e orarmos juntos sobre isso, porque existe um Deus que, quando a gente deposita fé nele, Ele atende, Ele ouve, e Ele nunca vai falhar. Então, enquanto a gente canta essa canção, sai do teu lugar e traz isso para Deus. Sou de Jesus, seguro estou, é minha ajuda em meio ao fogo, nunca falhou, pois o seu sangue minha alma limpou, o seu sacrifício no Calvário me resgatou. Confio em Deus está te chamando para confiar nesse tempo. Ele é quem vai fazer, que jamais falhou, nunca falhará. Confio em Deus, diga para esse Deus: meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. Sabe, às vezes a gente vem para orar por algo que ainda não aconteceu, mas às vezes a gente vem para orar por aquilo que Deus já fez. Enquanto eu estava aqui com os olhos fechados, Deus falou assim: eu falei para te fazer algo e tu não fez. O que Deus pediu para mim fazer quando eu escrevi essa mensagem: desafia aquelas pessoas que já foram atendidas por Deus, e hoje elas vão dar passos de testemunho para os seus irmãos. Então, se você teve algo atendido por Deus nessas últimas semanas, Deus está te chamando para vir até a frente, para glorificar em gratidão a Ele, por aquilo que Ele já fez na tua vida. Isso também é um testemunho para aqueles que já tiveram e que estão clamando para que Deus faça algo na sua vida. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez, porque nós confiamos em Deus. Posso descansar, A gente pode descansar nesse Deus, pois sei que o autor do amanhã me guiará.
minha história, a minha canção. Louvo meu Rei e Salvador com meu coração. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. Deus, o Senhor que está escrevendo a história. Alguns de nós, Pai, estamos aqui porque nós estamos no início dessa história. E ainda nós estamos cercados, Deus, pelo inimigo. Nós estamos ainda diante de um mar que não se abriu. Mas nós cremos pela fé que o Senhor vai realizar o milagre necessário para que possamos alcançar a promessa que o Senhor tem. Pai, nós estamos aqui de joelhos, prostrados, pedindo pelo foi assim do Senhor na nossa vida, por aquele dia de visitação, onde a gente vai poder celebrar publicamente o que o Senhor fez, como um testemunho de que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus hoje, o mesmo Deus que foi ontem, o mesmo Deus que será amanhã. Então o nosso coração descansa em Ti. Pai, eu me junto aos meus irmãos, clamando, Deus, pela manifestação poderosa do Senhor, pedindo para que o Senhor os abençoe, que o Senhor multiplique sobre eles as Tuas bênçãos, que o Senhor os guie em sabedoria, para que eles possam dar os passos de fé necessários para alcançarem o milagre que o Senhor tem preparado nesse tempo. Pai, nós também nos unimos àqueles que estão hoje celebrando em gratidão o testemunho alcançado, a vitória alcançada, a oração respondida. Pai, nós confiamos em Ti, nós celebramos o Teu nome e nós queremos ter o privilégio de mais uma vez erguer nossas mãos para o alto e dizer: foi assim que o meu Deus agiu, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém. Dá um abraço em quem está perto, um abraço de fé, porque Deus vai fazer algo. Deus, Ele continua escrevendo a história. Amém. Igreja, um dia você tem um compromisso a partir de hoje, tá? Depois que Deus agir, você vai ter que dizer o quê? Foi assim que Deus fez. Amém? Aleluia. Deus te abençoe.